queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Luto Sem Tabu. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto e em terapia cognitivo-comportamental. E esse é um podcast onde nós vamos falar sobre o luto sem tabus. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a gente pode cuidar da nossa dimensão física dentro do processo de luto. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, eu recomendo muito que você assista os vídeos que estão aqui no canal, porque, afinal de contas, todos os vídeos que nós temos aqui, eles estão completamente focados naquilo que você precisa compreender sobre o seu processo de luto. Mas hoje nós vamos falar sobre como você pode se ajudar dentro da tua dimensão física no luto. Nós já conversamos aqui bastante sobre o quanto perder um ente querido é uma das experiências humanas mais difíceis que alguém pode passar. E perder alguém pode deixar você extremamente exausto. Sim, você vai perder a sua vitalidade, você vai ficar sem energia, você vai perder a sua alegria. E muitas pessoas não entendem muito bem todos esses sentimentos e essa dificuldade de viver após uma perda dessa. E é muito devastador quando você não cuida de você mesmo, porque além de quando você não está cuidando de você, você vai potencializar o seu sofrimento no luto. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre como você pode cuidar de você dentro da sua dimensão física, porque isso vai fazer com que você se proteja mais durante o processo de luto. Então, quando a gente fala sobre todas essas dificuldades que você enfrenta dentro do luto, é importante você entender que existem coisas que você pode fazer para se ajudar. Eu gosto sempre de usar analogias, vocês sabem que eu curto muito essas analogias. Então, gostaria que você imaginasse que você está com uma grande dor de estômago. Quando você está com dor de estômago, você vai tomar uma sopinha, vai tomar um chá, vai comer uma bolachinha salgada, uma comida leve, certo? Quando você está com dor de estômago, é muito difícil que você vá tomar bebida alcoólica, você vá comer um cachorro-quente, ou um hambúrguer, ou uma pizza na rua, certo? Não, por quê? Porque você vai se prejudicar. Então, quando a gente está falando da nossa saúde mental, a gente vai usar a mesma analogia do que da nossa saúde física. Se você está emocionalmente abalada, se você está emocionalmente mais frágil, é muito importante que as suas ações elas te aproximem do teu bem-estar e não te façam prejudicar. Então, quando a gente vai falar hoje sobre como você pode cuidar da sua dimensão física, é como se você imaginasse que você está lá com dor de estômago e está tomando uma sopinha e tomando um chazinho, certo? Você vai estar cuidando de você no momento em que você está mais vulnerável. Então, é isso que eu gostaria muito que vocês entendessem por que é importante nós cuidarmos da nossa dimensão física. Para começar, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância de, no processo do luto, você desacelerar seu ritmo. Sim, é muito importante que você vá mais devagar, desacelera, respira, né? Então, tome consciência do seu processo respiratório, preste atenção, pare. Por quê? Porque quando a gente está no luto, nós estamos inundados por uma questão emocional muito forte. O nosso cérebro ele é sequestrado pelas nossas emoções. Então, é muito natural que nós começamos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, resolver problemas, né? Então, dependendo do tipo de luto, você tem inventário, você tem trabalho, você tem ações da casa para resolver e você tem muitas coisas ao mesmo tempo para fazer. E muitas vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, calma, respira, porque é importante você ter um tempo para acalmar e respirar, tá? Então, não tente preencher o teu tempo o tempo inteiro para não sentir a dor da perda, porque muitas pessoas fazem isso. Então,
encho a minha agenda de obrigações, encho a minha agenda de coisas que eu preciso fazer, porque eu não quero me conectar com a minha dor. Então, esse também é algo que a gente não deve fazer, porque nós precisamos ter um tempo para sentir a dor da perda. Porque isso é importante, ela é necessária, tá? Outra coisa que acho que é muito importante vocês fazerem é agendar o que você vai fazer dentro dos dias. Então, principalmente quando a gente está falando dos finais de semana. Porque quando o nosso mundo está muito perdido, ter um pouco de estrutura ajuda demais no processo. Então, eu recomendo que você tenha uma agenda onde você tenha ali minimamente algumas obrigações que você vai fazer durante o seu dia, como ir à academia, trabalhar ou dar alguma volta com uma amiga. Ter minimamente uma rotina traz essa estrutura que o enlutado precisa muito nesse momento em que ele está mais vulnerável, tá bom? É importante a gente lembrar que momentos de descanso, distração, momentos com a família são importantes. Então, da mesma forma que a gente não precisa ficar o tempo inteiro fugindo da dor, nós também não precisamos ficar o tempo todo nela. Então, é importante ter momentos de distração, momentos para que você consiga sair um pouco desse universo do luto. Isso é muito importante. Mas quando a gente está falando desse desacelerar seu ritmo, ter uma estrutura, fazer as coisas um pouco mais organizadas, é muito importante que você não use isso para ser rigoroso com você, porque isso não é a ideia que a gente está trazendo, tá? É importante que você seja flexível, entenda que vai ter momentos que você vai precisar improvisar, que vai ter momentos em que você não vai conseguir manter aquilo que você organizou, porque talvez naquele dia você acordou sem ânimo para fazer as coisas ou que você não está conseguindo. E está tudo bem. Então, a gente precisa, sim, entender que existe ali uma necessidade de uma flexibilidade para que você consiga fazer aquilo que você precisa se propor a fazer, tá? Outro ponto muito importante, quando a gente está falando do cuidado com a dimensão física, é a necessidade de você praticar exercícios. Então, isso assim, né? Todo mundo fala, existem muita gente, você já deve ter visto muitos médicos falando, psicólogos, psiquiatras, até os teus amigos provavelmente falam isso. Mas a pergunta é, se todo mundo fala, por que que você não faz? Esse é o ponto de atenção. Né? Se está todo mundo falando, por que que você ainda não está ouvindo? Tá? Porque, sim, é muito importante você fazer atividades físicas, principalmente quando você está passando por um processo de luto. Por quê? Porque primeira coisa, no processo de luto, você, em geral, vai ter muita dificuldade com o sono. As pessoas enlutadas, elas tendem a ter mais dificuldade para dormir. E a atividade física, ela vai te ajudar a dormir melhor. Esse já é um ponto super importante para a gente poder fazer atividade física. A atividade física, ela também te ajuda a manter as articulações em movimento e ela regula o seu humor. Então, a gente já sabe hoje que a atividade física ela é está ligada à regulação emocional porque ela é um regulador de humor. Então, só por isso só já seria extremamente importante você fazer atividade física. Mas hoje as pesquisas também mostram para a gente que a atividade física ela é um antidepressivo natural, porque ela vai aumentar o nível de endorfina e o nível de serotonina, que traz a sensação de bem-estar e facilita bastante o sono e a melhora da energia. Então, se a gente está falando que muitas vezes as pessoas enlutadas vão buscar um remedinho para conseguir melhorar da tristeza ou para dormir melhor, por que não primeiro tentar atividade física? Por que não primeiro tentar aquilo que naturalmente o teu corpo ele pode produzir? Não sou contra a medicação de forma nenhuma, indico muitos pacientes para psiquiatra quando necessário, mas é importante a gente entender que o luto ele não é uma doença, o luto ele não precisa ser medicalizado sendo um processo natural. Tá? Então, se ele é um processo natural, nós temos formas de melhorar esse processo.
né? Então, simplesmente, a atividade física pode sim ser um excelente aliado devido a esses exemplos que eu acabei de dar aqui para vocês, tá? Outro ponto importante e que talvez você já tenha ouvido falar também, mas que talvez não tenha praticado, porque cada vez mais nós vemos que as pessoas não fazem isso, que é a exposição ao sol. É muito importante você tomar o banho de sol. E quando a gente está falando de tomar banho de sol ou tomar sol, é você ficar ali uns 10, 15 minutos pela manhã pegando um sol no rosto, no corpo, né? Isso por si só é muito importante, né? Por quê? Porque a gente consegue ver hoje que muitas pessoas estão tomando remédio de vitamina D, tem pessoas tomando injeções de vitamina D, sendo que nós temos naturalmente o nosso sol para poder fornecer aquilo que nós precisamos. E a exposição ao sol, ele te desperta, ele mostra para o teu organismo, pro teu organismo de fato que você está despertando, ele melhora muito, tanto que você não tem vitamina D, você começa a ter uma baixa de humor. Então, é muito importante você tomar sol. Então, eu sempre falo, tome banho de sol todas as manhãs quando você acorda. É muito importante, gente, a gente ter esse hábito. Então, o que acontece antes, né? Vamos pensar aqui num processo evolutivo, natural, né? Que o ser humano passou. O que acontecia? Você acordava, você precisava pegar sol, você precisava se exercitar, você precisava caçar. E era assim que você tinha os hormônios ali, serotonina, endorfina, noradrenalina, para você conseguir passar o teu dia, né? Hoje, o que acontece? As pessoas acordam e elas pegam o celular. E elas estão no celular. E aí, o que acontece? Quando eu estou aqui, o meu cérebro ele está recebendo serotonina, está recebendo aqui prazer, tudo aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque eu não vou buscar naturalmente. E aí é onde acontecem os vícios, né? Nós ficamos viciadas no celular. Então, esse é um ponto extremamente importante quando a gente está falando da importância de se colocar no sol, tá? Então, a prática de atividades físicas, a exposição ao sol e uma rotina bem organizada já são pontos extremamente importantes de autocuidado que você vai colocar para si mesmo, tá? Outro ponto importante que a gente vai falar é sobre a importância de você ter uma alimentação saudável e evitar gorduras na hora que você estiver passando por um processo de luto, tá? Então, cozinhar também é uma prática de autocuidado. E o que acontece? Muitas pacientes, quando estão num processo de luto, ou eles passam a comer em excesso para poder combater a ansiedade, ou eles perdem completamente o apetite e não conseguem comer e emagrecem muito, perdem muito peso. Então, nós temos esses dois casos que podem acontecer e nos ambos os casos nós temos questões importantes de atenção. Quando a gente está falando da importância de se alimentar bem, tanto para as pessoas que não conseguem comer, quanto para as pessoas que comem demais, é muito importante nós termos cuidado com aquilo que a gente ingere. Porque hoje já é comprovado cientificamente que o processo de luto, ele aumenta as suas citocinas pró-inflamatórias. Sendo assim, você está mais suscetível a ficar doente. Sem colocar aqui toda a questão cardiovascular, que o luto também afeta, que não é o foco para entrar agora. Mas você precisa preparar o teu corpo para suportar esse momento difícil que você está enfrentando. E aí a gente entra na importância de você comer frutas, vegetais, cereais integrais, que ajudam a aumentar a citocina no cérebro. Então, quando a gente está falando da importância da alimentação, não é só para alimentação, para a questão física. Não, a gente está falando da importância da alimentação para o aumento da serotonina no cérebro.
tá? Então, quando você come frutas, vegetais e cereais integrais, isso também está acontecendo. E aí vamos entrar em uma outra questão que é importante também. Quando a gente está falando de pacientes que não conseguem comer nesse momento e perdem muito peso e ficam mais suscetíveis a ficarem adoecidos, é muito importante a gente começar a tomar sucos, tomar sopas. Se você não consegue mastigar, muitos pacientes dizem que não conseguem mastigar o alimento. Nesse processo é muito importante, então, que você tome líquidos, né? Faça ingestão de líquidos. Isso já vai ser muito mais importante para você e para deixar o teu sistema imunológico mais fortalecido e também o teu cérebro aí recebendo um pouco mais de hormônios importantes que ele precisa, tá? Então, a importância da alimentação saudável e evitar as gorduras é muito importante quando você estiver passando por um processo de luto e na vida, né? Mas aqui a gente está falando exatamente do luto. E também eu trouxe um outro ponto importante, que é a importância de você dormir bem. Então, a qualidade e a quantidade de sono vão influenciar a química do seu cérebro. Então, lembra quando eu falo para vocês, né? Você sente aqui, mas tudo está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, a gente precisa ajudar você a lidar melhor com o mundo da sua mente. Então, a qualidade de sono e a quantidade de que você dorme está, sim, influenciando essa parte química do seu cérebro, tá? Então, a insônia, ela é muito típica no processo de luto. A maioria dos pacientes enlutados reclamam da insônia, se fazem essa queixa, e é muito importante nós tratarmos. O sono, ele precisa ser tratado. Esse é um ponto fundamental. Eu sempre, quando o paciente chega na minha clínica, é uma das primeiras perguntas que a gente faz ali, é se você tem qualidade de sono, como está o seu sono, porque isso precisa ser regulado, tá? Como que a gente faz essa regulagem do sono? Primeiro ponto, nós vamos observar qual é a dificuldade de sono e quanto tempo essa pessoa fica sem dormir, né? Então, existem questões que a gente vai precisar ir para a medicação, vai precisar, de fato, fazer essa entrada, mas existem outras estratégias que a gente pode utilizar também para ajudar no sono, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é a higiene do sono. Então, o que é a higiene do sono, né? Nada mais é do que, da mesma forma como você prepara o seu corpo para dormir, você toma um banho, você se perfuma, você vai dormir limpo. Da mesma forma como a gente faz a higiene do nosso corpo, nós vamos precisar higienizar a nossa mente para prepará-la para o sono. Então, quando a gente está falando da higiene do sono, é um hábito que você vai precisar adquirir. Só que é um hábito que você vai adquirir e que vai fazer muito bem para a sua saúde mental. Então, de novo, é aquilo que eu falei para vocês. Se você sabe que uma coisa faz bem para você, por que você não está fazendo? Então, isso é importante a gente pensar. Então, como que você vai colocar em prática a higiene do sono? Então, eu vou ensinar vocês. Você vai colocar, você vai colocar ali 1 hora para você dormir. Então, você vai imaginar aí, mais ou menos, que você vai ter 8 horas de sono, certo? Então, mais ou menos, você vai ter 8 horas de sono e você já vai ter mais ou menos ali calculado que horas você vai acordar, né? Para saber que horas você vai dormir. Olha, se eu preciso acordar às 7, eu tenho que dormir às 10. Se eu tenho que acordar às 8, eu tenho que dormir às 11. Então, eu tenho que ter ali mais ou menos, já saber a hora que eu vou acordar para calcular a hora que eu vou dormir, tá? A partir desse momento que eu sei a hora que eu vou dormir, eu vou me programar para ir para minha cama 30 minutos antes do meu horário de dormir. Nesse tempo, você já vai escovar os dentes, já vai fazer xixi, já vai beber água, colocar do lado da cama, você já vai dar boa noite para quem você precisa dar boa noite e você já vai para a cama. Quando você for para a sua cama, você vai pegar um abajur, uma luz que venha de trás para frente, uma luz que venha daqui de trás, né? Não vai colocar uma luz aqui em cima dos teus olhos e nem de frente para você. É uma luz baixa e que essa luz baixa venha de fora, de trás para frente.
E você vai, nesses 30 minutos, com essa luz baixa, você vai fazer uma leitura leve. O que é essa leitura leve? Qualquer coisa que você queira. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a Bíblia, desde que não seja no Primeiro Testamento, né? Pode ser uma Bíblia, pode ser uma revista de fofoca, pode ser um romance, pode ser o que você quiser, mas tem que ser uma leitura muito leve. E, de preferência, você vai ler de papel. Tá? Você não vai ler no iPad, no celular, nem no computador, certo? Você vai ler no papel, no livro mesmo, na revista, seja o que for que você escolher. Quando você estiver ali no seu quarto, com a luz baixa, já com um livrinho, com uma leitura leve, uma leitura bobinha para você fazer, se você puder colocar um cheirinho no seu quarto, que seja um cheiro que você só vai usar para dormir, também ajuda. Por quê? Porque o teu cérebro, ele associa aquele cheiro com o sono. Então, quando ele sentir aquele cheiro, ele já vai começar a entender que é hora de dormir. Então, isso também ajuda. Então, se você puder ter ali um cheirinho de dormir, que você escolhe qualquer cheiro que você quiser, que você espirre ali na sua cama, no seu quarto, e que você só use esse cheiro na hora de dormir, também ajuda. Então, tudo isso vai ativando, se você tiver ar-condicionado, colocar um pouquinho mais frio. Isso tudo já ajuda a gente a se recolher mais e começar a se preparar para o sono. Então, você vai fazer essa leitura de 30 minutinhos, vai deixar o teu corpo relaxar, vai respirar devagar, vai desacelerar, vai se preparar para dormir. E depois dos 30 minutos ali, ou antes, quando estiver com sono, você vai colocar o livro do lado da sua cama e você vai dormir. Quando você fechar os olhos, podem vir pensamentos na sua cabeça. É normal, os pensamentos pipocam na nossa cabeça. Quando vir os pensamentos, o que você vai fazer? Você vai pensar sobre o que você leu. Porque quem controla os teus pensamentos é você. Então, você tem esse poder de dizer, não, eu não quero pensar nisso agora, eu vou pensar naquilo que eu acabei de ler. E você vai refletir sobre a sua leitura. Fazendo isso 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, você vai regular o seu sono, tá? Muitas pesquisas mostram a importância da higiene do sono para que a gente consiga retirar as medicações para dormir. Então, se você coloca isso como uma rotina e aí você acorda e dorme sempre no mesmo horário, não dorme durante o dia, né? E você pratica certinho a higiene do sono, você tem muitas chances de conseguir regular e melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, gente, nós trouxemos aqui hoje, né? Estou trazendo aqui hoje para vocês, são algumas opções de coisas que estão na sua mão. Você observe, né? Você desacelerar, você colocar uma estrutura, você praticar exercício, você se expor ao sol, você se alimentar bem e você comer bem e você dormir bem, são coisas que estão na sua mão. Você pode fazer por você. Só que só você pode fazer por você. Esse também é um ponto de atenção. Ninguém vai conseguir fazer aquilo que você não se coloca para fazer, tá? Então, esse é um ponto de atenção importante que eu queria deixar muito claro para vocês, que quando a gente está falando de um cuidado, é você que vai precisar fazer, certo? A gente, às vezes, fica esperando muito que a nossa realidade mude, mas muitas vezes nós não estamos fazendo nada para a nossa realidade mudar. Então, você vai precisar construir essa nova realidade. E é isso que eu queria muito que você colocasse como um ponto de atenção a partir de hoje. Se você colocar em prática todos os dias esses pontos que eu coloquei aqui para você, as chances de a sua vida começar a ter grande diferença vai ser muito grande. Então, o que você tem a perder não fazendo? As coisas já não estão fáceis, certo? Afinal de contas, você está passando por um dos momentos mais difíceis que alguém pode passar. As coisas já não estão fáceis. Se eu tenho a chance de fazer alguma coisa para melhorar, por que não tentar? Você não tem nada
a perder, né? Então, isso aqui são anos de estudo de pessoas que se dedicam a entender o que faz bem para a saúde mental. E se a gente consegue entender que nós temos todos esses pontos de atenção importantes, faça, porque as chances é que você consiga aí ter um grande movimento diferente daqui para frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês coloquem em prática aquilo tudo que a gente conversou aqui hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo se você faz algum desses, se você não faz nada, se você vai começar a fazer, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de te ler e vou te responder também. E não esquece de compartilhar com os grupos do WhatsApp que você participa, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa saber quais são os passos para cuidar da dimensão física. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.